Na aula anterior. Ai, a gente pode colocar em erro de gravação. Que caiu o negócio aqui, gente. Ai. Hello, babies! Tudo bem? Aqui Ana do Matematiana, mais uma vez trazendo conteúdo espetacular para vocês. E hoje a gente vai falar sobre os números racionais. Vamos lá! Então dá uma olhadinha na nossa aula anterior que a gente fala sobre os números inteiros, que são os números positivos e os números negativos, mas que são os números não decimais, como assim? Que não tem vírgula, os números inteiros, assim como o nome diz. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. E menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Beleza, gente? Bom, o que são os números racionais? São os números decimais. Então, se os números inteiros são os números não decimais, os números racionais são os números decimais, que incluem os números positivos e os números negativos também. Então, a gente tem, por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3 e assim sucessivamente. O conjunto dos números racionais é um conjunto que a gente pode dizer que é finito, quer dizer, infinito. Opa, infinito, não finito. E a gente viu também a diferença entre finito e infinito na nossa segunda aula do canal, beleza? Então, se tiver alguma dúvida, volta lá e assiste. Por que o conjunto dos racionais ele é infinito? Porque eu tenho uma infinidade de casas que podem ser utilizadas no número racional. Ele não precisa necessariamente ter duas casas depois da vírgula, tipo 1,50, 1,23. Eu posso ter uma infinidade de casas, mas para que ele seja um número racional, eu preciso ter um padrão nessas casas, eu preciso ter uma sequência, digamos assim. Então, por exemplo, 1,5555555 e assim infinitamente é um número racional. No caso, se eu não tivesse essa periodicidade, então quer dizer que ele seria um número irracional, que é o conjunto que a gente vai ver mais pra frente. Beleza? Dá uma olhada lá na lousinha que a gente vai ver agora, alguns exemplos de números que são racionais e como se escreve formalmente, né, o conjunto dos números racionais, para você entender um pouquinho melhor e depois volta aqui comigo. Beleza? Beijo e até daqui a pouco. Beleza, gente? Vamos lá. Relembrando que são os números inteiros, que são números positivos e negativos não decimais, assim como o exemplo que eu coloquei aqui. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Ele continua para ambos os lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Já os números racionais são os números formados por uma fração que contém como numerador um inteiro e como denominador também um inteiro. Mas eu preciso que o meu denominador seja diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero. Beleza? Um exemplo seria o número 1 de número racional. Por quê? Pegando o número 5 e fazendo a divisão de 5 por 5, eu sempre terei como resultado o número 1. Então, o número 1, ele faz parte, sim, dos números racionais. Beleza, gente? Dá uma olhada lá, gente. Deu pra ver que para ser um número racional, eu preciso de fração. Lembrando um pouco das representações de frações, se você ainda não viu, a gente vai ter uma videoaula especializada para falar sobre as representações dos números. Mas para dar uma resumida, quando eu tenho um número dividido pelo outro, quando eu tenho uma divisão, eu posso escrever tanto com o meu símbolo de divisão e os dois números um do lado do outro, e também posso escrever como uma fração, porque uma fração é uma forma de escrever a divisão. O que acontece? Os números racionais, eles podem ser tanto escritos como fração, quanto como decimais. Qual que é a diferença de um para o outro? Quando eu faço uma divisão de um número A dividido por um número B, sendo esses dois números inteiros, e o B diferente de zero, lógico, porque eu não posso fazer divisão por zero, então quer dizer que essa divisão vai resultar em um número inteiro ou um número racional. Beleza? Ficou com dúvida? Dá uma olhada lá na nossa lousinha de novo que eu vou mostrar como que eu faço essa divisão de um número inteiro por outro número inteiro diferente de zero. E esses dois números divisíveis, eles podem resultar em um número inteiro também ou um número decimal. Beleza? Então tá, gente, continuando, nós temos que o número 0,5, ele também pertence aos racionais.
Por quê? Porque se eu faço a divisão do número 1 pelo número 2, que são números inteiros, eles resultam em 0,5, que é um número decimal, não é inteiro, mas é um número racional. Beleza? Da mesma forma, eu posso pegar dois números que não vão resultar em um número decimal de uma casa ou duas casas apenas. Por exemplo, o número 0,3333 e assim infinitamente. Porque se eu faço a divisão de 1 por 3, que são números que pertencem ao conjunto dos inteiros, eu obtenho, esse número 0,3333, que é um número racional. Beleza, gente? Então, por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dos números racionais, que é essa infinidade de números, e que são números muito bons, muito utilizáveis no dia a dia, e que a gente vai ver nas próximas aulas operações entre conjuntos. Como nós já estudamos alguns conjuntos, a gente vai ver como que funciona as operações entre eles. Beleza? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos nossos comentários que a gente te responde. Ainda ficou com dúvida? Manda lá no nosso direct do Instagram, vai estar aqui do lado o nosso Instagram profissional e o meu Instagram pessoal. E é isso, beijo, beijo, beijo e até a próxima videoaula!